Saudações, futuros ricos! Então, dando continuidade à nossa capacitação, agora eu quero te comentar um pouco, quero te ensinar um pouco sobre CDB, Certificado de Depósito Bancário. É muito comum a gente ouvir o pessoal falando que o CDI dela, ou por exemplo, eu apliquei um CDI, o meu CDI está rendendo tanto. O CDI é o índice, é o percentual de rentabilidade daquela aplicação, né? O que rende, o que você vai comprar teoricamente na corretora, o que você vai investir é num CDB, ok? Então o CDB, a gente já conhece agora como funciona a poupança, você já vai ter esse entendimento dessa renda fixa que é a poupança. Agora eu quero te apresentar o CDB, que também é um dos produtos hoje, é o produto, digamos assim, mais comum no mercado financeiro. Se você for, por exemplo, no teu banco, no teu bancão, né? E falar assim, ó, eu não quero mais ter poupança, eu quero um produto melhor. Aí o gerente vai te oferecer um CDB com 80% do CDI. Então, 80% da rentabilidade, de 100% do CDI. Parece um pouco confuso, mas isso a gente já vai deixar muito claro, muito simples. Tá? Então, o CDB é um certificado de depósito bancário. Qual que é a ideia do CDB? Assim, de forma bem macro, de forma bem ampla, sem muitas questões entrando na legislação ou entrando nos parâmetros técnicos. O CDB você vai emprestar o seu dinheiro para o banco a uma taxa X e o banco, teoricamente, vai pegar esse dinheiro e repassar a pessoas físicas, pessoas jurídicas, uma taxa maior e vai te pagar um percentual dessa diferença. Tá? Então, por isso que muitas vezes aquilo que a gente fala, quando a gente coloca um dinheiro para investimento, os juros são menores do que quando a gente pega dinheiro emprestado no banco. Então essa é a ideia, essa diferença a gente recebe quando a gente tem esse tipo de aplicação, por exemplo, no CDB. Então o que acontece? O CDB, hoje a gente possui algumas modalidades que eu quero te apresentar. O pré-fixado, o pós-fixado e o híbrido. Então, teoricamente, a gente possui 3 modalidades. O pré-fixado, desde o momento que você contrata, desde o momento que você clica lá em investir, o que vai acontecer? Você vai saber exatamente quanto esse CDB vai estar rendendo, é um pré-fixado. Tá? Por exemplo, eu tenho um CDB que eu contratei ele há alguns anos, ele me paga 13, no vencimento dele, ele vai gerar em torno de 13,35 ao ano, tá? Novamente, 13,35 ao ano, você vai dividir por 12. Dividir por 12. O que vai acontecer? Eu tenho em torno de 1,11% ao mês. Quando a nossa taxa Selic é baixa, automaticamente esses CDBs, com mais de 1% ao mês, é mais difícil de ter no mercado. Ou você encontra também no mercado, porém num prazo de 7, 8, até 10 anos, o vencimento dele. Tá? Então o que acontece? No CDB pré-fixado, esse, por exemplo, que eu tenho 13,35% ao mês. 1,11% em média ao mês, pelo fato que a gente vai ter a taxa de imposto de renda, ele já vai descontando o imposto de renda, então tudo isso para que quando você for declarar imposto de renda também, para quando você for fazer o resgate, a gente chama de resgate, é quando você vai ter acesso a esse montante corrigido. Então, por exemplo, eu coloquei R$5.000, a data de resgate ou a data de vencimento, você vai ter lá uma data na corretora. Então, eu invisto hoje, daqui, por exemplo, 3 anos, 5 anos, é liquidez diária, tudo isso eu vou deixar bem claro para você. Quando a gente chegar nas corretoras, eu vou te apresentar na prática, tela a tela, como você contrata um CDB. Então fique tranquilo. Agora eu estou te passando a ideia, eu estou te passando aquilo que, quando a gente chegar na tela, você já saiba do que a gente está falando, ok? Então esse é o pré-fixado, você já sabe quanto você vai ter no vencimento. O que eu quero te falar agora também é sobre o pós-fixado, ou seja, o CDB pós-fixado é flutuante, em geral é pela taxa Selic. Imagine que eu também tenho um outro CDB pós-fixado em, por exemplo, 121% da taxa Selic. Ou seja, imagine que a gente imagine, né, eu estou simulando aqui com uma Selic a 4,25. 100% mais, ou seja, 4,25
25% da Selic, se nós dividirmos aqui, ó, imagine, tá? Pode ser que a taxa que você está da Selic nesse momento, é só você colocar no Google taxa da Selic, vai aparecer para você. Aí você vai pegar e vai fazer, ó, eu vou fazer aqui, ó, imaginando 4,25 dividido por 12, eu tenho aqui 0,35 ao mês, tá? Geralmente a taxa de CDI é um pouquinho abaixo, tá? Então, se a Selic é 4,25, imagine, ou se a Selic está em 4%, o CDI ele vai gerar, por exemplo, 3,90, se é 4,25 vai gerar 4,15, é sempre um pouquinho abaixo, o indexador de CDI, ok? Então, o que acontece? Num CDB pós-fixado, tudo isso eu vou te mostrar na prática, tá? Então fica bem tranquilo. O que acontece? Quando a gente tem no pós-fixado, então se a gente buscar lá um CDI de 121%, a gente vai ter os 100% do CDI mais 21%. Então imagine que se fosse, né, o nosso CDI fosse 4,25, pegando a taxa Selic, mais 21%, a gente teria algo lá em torno de 0,42 ao mês, né? Então, comparado ao pré-fixado, é muito pouco, mas esse CDB, quando a taxa Selic, por exemplo, estava 14,25, até coloquei uma anotação, isso daria em torno de 1,18 mais 21%, porque a nossa taxa de juros estava alta, ou seja, nós estaríamos falando de 1,43% há algum tempo atrás, em um CDB de 121%. Tá? Então, quando você olhar lá, a gente vai visualizar isso na corretora, vai ficar bem mais fácil de você entender. E eu gostaria de te apresentar também o CDB híbrido, ou seja, é quando há um outro índice referenciado. Então, por exemplo, você tem uma taxa pré-fixada, imagine que esse é um pouco mais incomum, por exemplo, um banco te oferecer. Esse, de fato, você vai visualizar ele mais nas corretoras. Então, imagine que você tenha lá em torno de, um exemplo, né? 3%, pode ser que você visualize isso na sua corretora. 3% mais IPCA, ou seja, mais um indicador, mais um índice. Então, por isso que é interessante você visualizar qual é o IPCA do mês, 3% mais IPCA. O IPCA também é flutuante, tá? Então, por isso que é interessante. Qual é o prazo que você deseja esse dinheiro? Porque o que acontece? A gente vai investir, você vai ter, na maioria das vezes, um período que você precisa deixar esse dinheiro para que ele renda e aí você tenha o acesso a ele. Tá? Então esse é o CDB híbrido, é um valor pré-fixado mais um índice, por exemplo, o IPCA. Eu particularmente gosto bastante de CDBs, não é uma modalidade onde eu tenho muitos recursos investidos, tenho ali um pequeno volume, mas eu gosto particularmente de CDBs acima aí de 110, 115% da Selic, por exemplo. Né? Quando há uma variação, você ganha, e quando ela baixa, você não deixa de ganhar, né? Você não perde tanto se comparado a outros índices de rentabilidade. Ok? Então, essa é uma modalidade também que a gente possui, CDB. Você vai verificar que nas corretoras, muitas vezes, os bancos, se você pegar um banco menor, ele te paga um pouco a mais. Se você pegar um banco maior, ele te paga um pouco a menos. Então, aquilo que a gente fala sempre, CDB você vai encontrar na corretora. O banco em geral, a cooperativa em geral, ela vai te dar o quê? Um percentual menor que 100% do CDI. Tá? Então, o local para você investir um CDB é numa corretora. A gente vai falar mais sobre isso, eu vou te apresentar passo a passo como você investir, de que forma, qual é a aplicação mínima, quais são os valores que você pode ir aportando mensal em CDB e assim por diante. Para que você se sinta confortável, se você tiver R$100 ou se você tiver R$1.000, se você tiver acima de R$5.000, para que você se sinta confortável também nesta modalidade. Deixe as suas dúvidas aqui, vamos avançando, vamos para a próxima sessão. Vem comigo!